Como esse é o segundo vídeo de nossa série, eu não vou perder tempo com explicações iniciais. Vou partir logo para a leitura do nosso segmento e vou fazer a nossa aplicação. Diz assim, Atos 27, no verso 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Você já passou por situações assim? Onde todo o mundo, todas as circunstâncias se alinham de uma forma tal para dar contra a sua vida que parece até algo espiritual. Vem uma atrás da outra por vários dias e é manhã, de tarde, de noite, você parece que resolve uma coisinha, aparece mais 3 e você resolve mais uma coisinha, aparece mais 4 e o pior é quando você tenta resolver, se esforça, fala um, fala com o outro e nada do que você faz parece dar resultado. Pelo contrário, às vezes parece que até as suas soluções e as suas resoluções estão piorando as circunstâncias. E por mais que você haja, faça isso, faça aquilo, o barco é lançado de lá para cá, você segura o leme, o negócio está sendo destruído e você reforça com corda e o negócio não passa. Chega uma hora que você diz, rapaz, ainda é melhor soltar o leme, porque eu acho que eu estou destruindo o navio de segurar esse negócio. Então é uma coisa tão forte que nada do que eu faço resolve alguma coisa. Veja só algumas palavras que a gente leu nesse texto para você ver como se identifica às vezes com alguns momentos da vida que a gente passa. Olha, arrastado sem poder resistir, cessamos as manobras, perdemos as cargas, violentamente castigados, uma grande tempestade que se abate, baixamos as velas e deixamos o navio seguir a deriva. Não havia sinal de direção, nem sol, nem lua, um sinal que dissesse onde estávamos, para onde devemos ir e se vai haver algum tipo de salvação, nenhum sinal de trégua. Existem momentos na nossa vida que a gente está vivendo numa peia tão enorme, tão grande, que não tem nem sinal de que aquilo vai passar, nenhuma inspiração, nenhuma direção, nenhuma porta aberta. E todos os nossos esforços, chegam nessas questões, a gente fica um caminho à deriva. No final, o texto completa dizendo assim, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E quando nós perdemos toda a esperança, parece que a gente perde o restante da energia, da força, do ânimo para poder lutar, parece que a nossa vida acaba, parece até que o nosso corpo desiste. Quando a gente perde a esperança, a gente murcha, a gente definha, parece que todas as energias restantes se vão, parece que não há mais ânimo para lutar, você desiste da vida, você se torna um cadáver ambulante, um zumbi, parece que está vivo, mas está morto. Quando a gente entrega os pontos dessa forma, de vez, parece que o inimigo venceu. Parece que não há mais o que fazer, não há mais solução para a minha vida. Eu acho que a perda da esperança é morte em vida, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma sabedoria para você. Quando eu estava assim, de vez em quando, passando por momentos desses, em que eu percebo que são vários dias debaixo de de uma maldição, de um acontecimento que tudo parece dar contra mim, nada do que eu faço resolve, eu e Dona Cíntia aqui em casa, a gente tem uma sabedoria familiar. Às vezes a gente fica tentando resolver, indo atrás, ligando, fazendo tudo, correndo atrás de dinheiro, daquilo, de resolver aquele documento e tal. Rapaz, a gente fica assim, estressado, angustiado e nada resolve. Aí parece que a gente está com um problema que acontece em si, que é aquele tempo do caos que está acontecendo,
E a gente tem um problema de estar se desgastando, tentando resolver e sem nada acontecer que dê certo. Aí, de vez em quando a gente vira assim, tem uma sabedoria que a gente diz aqui em casa com a dona Cíntia, que eu digo assim, Mo, a gente tem que esperar esse tempo passar, essa tempestade passar, porque a gente está se acabando aqui, tentando resolver as coisas, nada está resolvendo. É como se a gente estivesse debaixo de um anjo da morte que está passando aqui perto da gente. Vamos deixar esses dias aí, esse tempo mal terminar de fazer o que ele está fazendo, porque quando ele terminar e for embora, aí a gente pode começar a fazer estratégias de solução e elas começam a dar certo de novo. Por enquanto, eu acho interessante a gente, por um breve período de tempo, perder um pouco da esperança. É uma sabedoria que as pessoas não comentam muito não, mas praticar um pouco da resignação. Tá ruim? Tá ruim. Tá lascado? Tá lascado. Tudo escangalhou? Escangalhou. Tá um caos? Tá. Então tá. Aconteceu. Tá um pandemônio aqui. Mas adianta eu ficar desesperado para cima e para baixo? Não, não tá adiantando. Então calma. Vamos esperar a água decantar a sujeira, porque a sujeira está toda bagunçada na água. Ninguém sabe o que é água pura ou o que é água suja. Então espera um pouquinho, deixa esse anjo da morte passar, porque ficar tentando resolver o barco, não sei o que, é melhor deixar o barco à deriva um pouco. Deixa ele à deriva, deixa a tempestade. Aí aquela água suja decanta e você começa a ver as possibilidades reais do que pode ser feito. Eu acho que existe uma certa sabedoria em perder a esperança. Só para a gente não olhar tal, como se fosse assim, tudo é ruim. Não, às vezes esse desespero de tentar resolver, o irmão sabe, né? O irmão já viu aquela irmã, aquele irmão, você mesmo em algum momento da vida, que aquele desespero, aquele se debater não resolveu as coisas. Só fez piorar tudo às vezes. Então é melhor se acalmar, espera a água baixar. Existe outra questão também, que a perda da esperança, e aqui eu vou dizer a perda do nosso orgulho, da nossa autoconfiança, da nossa soberba, ou da nossa capacidade humana de achar que pode resolver todas as coisas. Às vezes essa perda um pouco desse sentimento nos ajuda. Porque enquanto a gente está tentando resolver e fazer tudo, de uma certa forma a gente está com muito autoconfiança, confiança nas nossas habilidades, nos nossos patrimônios, no nosso barco, na nossa capacidade de resolver as coisas. Mas às vezes acontecem coisas na vida que elas vêm para quebrar essa autoconfiança da gente. E parece que elas não se resolvem de propósito, como se Deus enviasse um anjo para conversar com Jacó no meio da noite mais difícil da vida dele, antes dele encontrar com Esaú, e ele ficasse lutando a noite toda com o anjo até que o dia raiasse. Parece que Deus manda uma tempestade assim para a gente ficar lutando com ela a noite toda até que o nosso orgulho se quebre. E por que que nessa circunstância foi importante o orgulho do centurião, o orgulho do dono do barco, o orgulho dos marinheiros, todos serem quebrados, eles desistirem e perderem a esperança? Porque antes, você sabe, que o apóstolo Paulo disse que ninguém deveria viajar porque os mares estavam muito bravios e eles iam perder as cargas e talvez perdessem até a vida. Ninguém escutou o apóstolo Paulo. Todo mundo do alto do seu comando, do seu orgulho, da sua capacidade de navegar, das suas estratégias, do seu poder humano, diziam que não havia problema nenhum, poderiam ir só até ali Fenícia. Era isso aqui. Ninguém escutou o prisioneiro Paulo. Agora, depois que passa o perrengue, são vários dias de castigo, vários dias sem solução, todo mundo perdendo a esperança, soltando o leme. Agora as pessoas estão com o orgulho quebrantado o suficiente, a arrogância quebrantada o suficiente para começar a dar ouvidos àquela voz que antes não escutava. Muitas vezes é no meio das crises que as petulâncias dão lugar a um coração arrependido, a um coração quebrantado, a ouvidos que escutam a voz de Deus. E eu quero ler um pouquinho mais desse texto para a gente
continuar nessa reflexão. Diz assim, Atos capítulo 27, no verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha, são momentos de tribulação e de tempestade que quebram nosso orgulho e a gente começa a ficar com o coração receptivo para ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes já estava à nossa volta e a gente não dava ouvidos. Às vezes é um primo nosso que está falando ali a verdade que a gente deveria seguir. Às vezes é um pai que está a vida toda com a gente falando: meu filho, siga por esse caminho, meu filho, isso que você está fazendo dá errado. Às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, é um marido, às vezes a voz de Deus está naquele livro que está na sua cabeceira, faz 2 meses que você disse que não tinha tempo para ler, mas foi tanta confusão, tanta lenhada, e você já desistiu, deixou o barco à deriva, que agora você tem tempo para ler aquele livro, e quem sabe a palavra de Deus não está no meio daquele livro. Olha, eu não sei onde está a palavra de Deus, mas eu sei que ela não está longe de nós. Toda vez que você estiver vivendo a confusão tamanha e você não consegue resolver nada, e você começar a pensar: talvez isso seja algo espiritual, talvez isso seja algo que venha para transformar alguma coisa na minha vida. Eu não estava escutando antes, mas agora eu estou. Deus, me fale. Você vai perceber que em algum lugar próximo de você, nunca falha isso. Nem que seja você abrindo a Bíblia assim ou clicando num vídeo da internet. Ele vai dizer para você: amigo, sabe o que é? É porque Deus não queria que você estivesse fazendo isso. É porque Deus queria que você mudasse seus caminhos, que você voltasse a ter esperança, mas agora a esperança correta, a esperança certa, e parasse de se debater com essa sua angústia achando que você pode alguma coisa. O que foi que o apóstolo Paulo conversou com o pessoal do barco? O que era a palavra de Deus para aquele pessoal? Diz assim, olha, ele primeiro começou dizendo: olha, o Deus a quem eu pertenço. Isso é interessante a gente dizer, porque aqueles marinheiros estavam fazendo cada um seu jejum a muitos dos seus próprios deuses. A gente se lembra lá no Jonas, quando estava acontecendo a tempestade, também os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. Parece que uma viagem de barco junta gente de todo lugar e cada um traz um deusinho com ele. Mas Paulo estava aqui dizendo: olha, senhores, o Deus ao qual eu pertenço tem uma palavra para esse momento. Uma coisa interessante para você começar a fazer essa primeira reflexão: você pertence a Deus? Porque às vezes a gente está no meio de uma tempestade e no momento onde a gente precisa clamar a Deus e ouvir a voz de Deus, talvez você não tenha Deus. Talvez você nunca tenha se aproximado de Deus, convertido seu coração, buscado a Ele, desejado ter essa espiritualidade. Aí você está passando um momento de grande dificuldade e não tem nem a quem recorrer. Está se sentindo sozinho, está se sentindo fraco, está se sentindo sem esperança, mas também você não tem Deus no coração, nunca desenvolveu sua fé, nunca teve esse Deus a qual você adora, a qual você busca, a qual você desenvolveu sua espiritualidade. Isso é o que ele diz na segunda parte aqui: o Deus a quem eu adoro. Não basta você ter um Deus, você também precisa praticar a adoração a esse Deus, e nesse sentido é algo interessante. Porque nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Nós somos a imagem do Deus a qual adoramos. Então Paulo, de uma certa forma, está dizendo: eu tenho um Deus, eu sigo os preceitos desse Deus, eu sou a imagem desse Deus, eu procuro imitar a Jesus Cristo, os padrões que esse Deus sempre me deu no coração, a seguir as orientações.
Essa foi a segunda coisa que o apóstolo Paulo falou. A terceira diz assim, que devemos ter coragem, não perder o ânimo e a esperança, pois todos vão se salvar. E aqui é importante você entender que, às vezes, quando a gente está no meio de uma tempestade, e às vezes até por culpa nossa, a gente acha que porque a gente errou, Deus não quer mais saber da gente. Vamos supor que seja esse o motivo. Você está no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade grande, uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque você tomou a decisão errada. E você fez o que não devia ter feito. E é culpa sua. E agora você se sente como que castigado por Deus. Então você está lá no meio da tempestade e acha que não tem nem direito de clamar a Deus e de pedir a Deus. Por quê? Porque você errou. Aí você se sente duplamente desconectado. Desconectado por estar vivendo um momento de ruptura na vida e desconectado por achar que Deus não quer saber de você. Bom, essa palavra aqui de Paulo dizendo, olha, todos vão se salvar, tenham ânimo, tenham coragem, é uma palavra que diz, de uma certa forma, assim, você errou, você está num momento de crise, você está passando pelo vale, mas saiba que Deus tem planos para vocês ainda. Que Deus não se esqueceu de vocês. Que Deus está conosco no barco e mandou seu anjo para a gente no barco. E é no barco que ele vai salvar a gente. Deus é um Deus de segunda chance. Deus não é um Deus que nos abandona quando a gente erra. Deus é um Deus que está com a gente em todos os momentos, mesmo quando a gente é infiel. Por isso, amigo, mesmo que você esteja na tribulação por culpa sua, e acredite que Deus esteja te castigando por alguma coisa, entenda que é na tribulação, quando você quebrantar o seu coração um pouco e começar a ouvir a voz dele, você não vai ouvir ele dizendo assim, tá vendo? Agora eu quero que tu se lasque. Embora o apóstolo Paulo tenha começado assim, ó, senhores, deveriam ter me ouvido. Eu acho que Deus pode até puxar a tua orelha, né? Só para não deixar passar. Tá vendo? Eu falei para você não fazer isso. Mas Deus não termina nessa frase. Ele diz, agora eu quero que você tenha coragem, que você tenha ânimo, que você confie, porque a gente vai se salvar. É bom entender que toda exortação tem também um perdão, tem a graça, tem a misericórdia junto com ela. Tá certo? Então, amigo, você acredita que não tem mais chance para você? Estou entregando uma palavra para você agora. Tem. Você acredita que Deus está chateado contigo? Estou entregando outra palavra. Deus te ama. Deus quer se reconciliar com você. Deus quer que você se restaure. Deus não te quer na vala. Você pode confiar nessa palavra? Mas talvez o irmão até pergunte, porque o irmão é meio assim, muito realista. E diga assim, mas Deus, como todos vão se salvar? Mas Deus, como ter coragem e ânimo se não há nenhum sinal visível de que há alguma libertação para nós? De que há algum sinal visível de que a gente vai sair desse redemoinho de confusão? Aí Paulo fala um negócio interessante. Ele diz, olha, a gente vai sair disso aqui porque Deus tem um plano para mim, me encontrar com César. Deus tem plano para mim lá em Roma. E ele falou, por causa dessa promessa e por causa dos meus planos espirituais, eu vou libertar você. Então o sinal não é um sinal terreno. Não é sinal das estrelas, não é o sinal do sol, não é o sinal das marés. Não é nada a ver com algo que você possa enxergar. É no plano espiritual. Existe um plano para a minha vida, existe um propósito que tem que ser cumprido e por isso que nós vamos chegar lá. Esse é o sinal. Então, às vezes a gente não vai ter sinal nenhum aqui fora que a gente deva ter coragem, deva ter ânimo. O sinal vem da onde? Vem dos propósitos que Deus tem com a sua vida e os planos que Ele tem para você. E se Ele falar para você, né, que tem algo para você realizar, que tem um chamado para você, que tem um caminho, tem um propósito, tem uma missão, Ele quer te usar para manifestar o reino de Deus nessa terra, então, amigo, pode vir tribulação, pode vir problema, pode vir tempestade, pode todos os sinais serem encontrados, mas a essa hora você vai dizer, mas tem um sinal que está me dizendo que tudo vai dar certo. Que sinal é esse? É porque Deus me deu um propósito, Deus me deu uma visão, Deus me deu um chamado, Deus me deu uma promessa, e é nessa promessa que eu seguro para poder vencer todos esses dias difíceis. As promessas de Deus são a nossa segurança, quando tudo aqui em volta parece ser contrário. A outra coisa que você vai observar é porque ele diz assim, olha, eu creio nessa palavra. Senhores, eu creio que vai acontecer assim como me foi dito. E não é só Deus liberar uma promessa.
é importante também que nós creiamos nessa promessa. Ora, posso liberar uma palavra para você dizendo assim, irmão, essa miséria que está acontecendo na sua vida, essa dificuldade não é para a morte. E você vai se salvar, e você vai passar por isso. Tenha ânimo, tenha coragem. Não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca passe. Confia em Deus, vai embora. Eu posso liberar uma palavra dessa para você na sua vida. Mas você crê? E aqui está a questão. Paulo recebeu a palavra do anjo. Anjo é um mensageiro. Hoje eu estou aqui como mensageiro para a sua vida. Sou como um anjo chegando para você. Um anjo no sentido de um mensageiro, alguém que traz uma palavra. Agora, você crê nessa palavra? O apóstolo Paulo falou aqui, olha, assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Você crê? Como diz o povo evangélico, né? Tu não crê não? Como diz nós, né? Tu não crê não, meu amigo? Creia, meu amigo. Creia que vai dar certo. Aí você pode responder assim, mas Felipe, como? Né? Não tem nenhum sinal visível. Tem que pegar a promessa, acreditar, mas como eu vou sair dessa circunstância? Como é que Deus vai fazer? Aí nem Paulo sabia disso. A fé de Paulo não era porque ele sabia o que ia acontecer ou como ia acontecer. Mas ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, olha, devemos ser arrastados para alguma ilha. E isso é um sentimento de crer na providência divina. Às vezes a gente não sabe como é que vai se livrar, mas a gente acredita no Deus proverá, como diz Abraão para Isaac, né? Pai, cadê o cordeiro, né? Cadê o carneiro para a gente sacrificar no monte? Aí o Abraão fala assim, rapaz, Deus proverá, Deus vai resolver essa situação. O caminho é um caminho de morte, o caminho é a morte dos sonhos, o caminho é a morte do meu filho, o caminho é a morte de tudo que eu planejei junto com Deus, desse povo prometido aí, dessa terra prometida, de toda essa bênção que vinha através da descendência de Abraão. Mas Deus vai deixar tudo se acabar? Deus vai deixar tudo ser destruído? Não, Deus proverá. E quando Abraão chegou lá no Monte Moriá, tinha lá o cordeiro para ele sacrificar. A providência divina, Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei, não tenho todas as respostas, mas alguma ilha vai aparecer, esse barco vai aparecer, vai chegar perto dela, a gente vai se salvar. O que você precisa entender é isso, a gente vai se salvar. Como? É um negócio que Deus manifesta na hora. A gente precisa ter fé para esperar essa manifestação de Deus. No fim das contas acalme seu coração, tenham fé em Deus que vocês vão se salvar, e espere pela providência e pelo livramento, pela porta aberta. Não adianta ficar se estribuchando. Precisa que Deus manifeste a porta e quando ela aparecer, a gente vai ser salvo. Então, de uma certa forma, Paulo está dizendo, a gente vai ter que esperar essa ilha aparecer. E fé também exige, muitas vezes, não que a gente saia agindo, fazendo tudo e saindo correndo atrás. Existem momentos em que ter fé é esperar, é acalmar o coração, manter o ânimo e dizer, vamos esperar. Aí que mora o perigo, né? Tem muitas vezes que o Satanás atenta a gente para a gente agir quando devia esperar. Nesse momento, às vezes esperar é a maior provação. O irmão não sabe disso não? Né? Quando Deus manda a gente esperar, a gente não fica agoniado, angustiado, tentando resolver as coisas, que nem Abraão, quando estava esperando para ter o filho não chegava, e a Sara lá também, toda pressionada, aí eles começaram a tentar fazer um esqueminha, né? Não, vamos pegar aqui a minha serva, né? A Sara falando, você deita com a minha serva, ela tem um filho, aí ele vira o filho da promessa, vira o Ismael. Quando Abraão fez isso, aí a serva ficou mal com a Sara, aí foi a confusão, teve que expulsar de casa, aí Deus teve que intrometer para tentar resolver. A confusão que não precisava. Por quê? Porque não soube esperar. Esperar é uma das tremendas provações. Esperar não é fácil não, parece que é fácil, né? Esperar, mas não é não. É uma prova de fé. Aí você imagina, né? Paulo liberou essa palavra, falou para todo mundo. Será que todo mundo ficou quietinho? Não foi bem isso que aconteceu na continuação do texto. Eu vou ler com vocês a partir do verso 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra. Olha aí o cão atentando à imaginação. Lançaram a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros.
Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram um barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar as âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Olha, foi porque eles tomaram decisões baseadas na sua autoconfiança que eles chegaram no meio da tempestade. Paulo estava alertando. O que a gente tem que fazer agora é confiar em Deus e esperar o caminho do livramento aparecer. Mas, novamente, esses homens, esses marinheiros começaram a agir pelo seu interior, pelo seu medo, pelas suas angústias, pelas suas certezas, pelas suas estratégias e, novamente, poderiam botar tudo a perder. Por isso, Paulo falou, olha, se a gente não esperar, se a gente não tomar a decisão certa, mais uma vez a gente vai se lascar todinho. A gente se lascou por parar no meio dessa tempestade porque os senhores não me ouviram. Se você deixar esses marinheiros fazer o que eles estão pensando em fazer, a gente vai se lascar mais ainda. O que eu quero dizer para você é, não há situação que esteja ruim que não possa piorar. Por isso que é tão importante a gente ouvir a palavra da espera com fé. Por quê? Porque às vezes a gente acha que as promessas de Deus vão acontecer independente das coisas que a gente faz. Tem isso muito firme na nossa cultura evangélica. A gente fica dizendo, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Deus disse que ia fazer, porque Deus disse isso e aquilo. Aí fica nessa e vive a vida fazendo tudo que quer fazer, do jeito que quer fazer, confiando que Deus vai fazer alguma coisa, independente do seu comportamento e de suas ações. Mas toda promessa de Deus, ou todas as ações que Deus nos promete que a gente deva esperar, fazer, conduzir, tem em si essa contrapartida humana. Ou seja, tem coisas que nós humanos devemos fazer enquanto Deus faz a parte dele da promessa. Às vezes Deus está guiando o navio para o lugar certo, precisa daqueles marinheiros para resolver a circunstância toda, está todo mundo organizado, vamos embora, mas se os marinheiros começarem a sair do barco, não tem mais como conduzir o barco, como fazer nada. Então, o que você tem que fazer? Não tentar a Deus e sentar a bunda na cadeira e esperar a corneta tocar e ter o sonido certo. Porque ações equivocadas, e se você não fizer a sua parte no processo, é capaz de você estar numa situação muito pior do que hoje, porque não soube fazer a sua parte na promessa de Deus. Você pode perder uma libertação porque agiu de forma errada. Você pode perder, uma bênção de Deus que estava pronta para chegar na sua mão, porque não soube como agir, ou ficou dando vazão às suas imaginações, aos seus medos, ao seu desespero. E um desespero pode destruir um patrimônio, um desespero pode destruir a saúde, um desespero pode destruir uma relação com o filho, porque você não esperou o tempo da promessa ser realizada, do caminho da ilha surgir na sua frente. Quando Deus diz para você esperar, aquete seu coração. Aí você vai me perguntar, mas a gente está no meio de uma tempestade, a gente está angustiado, a gente está com um loop mental acontecendo um atrás do outro. Não há nada que a gente possa fazer nesses períodos onde Deus pediu para a gente esperar com fé? E é isso que vai acontecer aqui em Atos capítulo 27, você vai ver aquilo que você deve fazer nos períodos de espera. Diz assim, Atos 27, no verso 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se alimentaram e também comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Olha, Deus disse para esse pessoal confiar que iam ser salvos.
Deus também diz para esse pessoal ter coragem e ânimo. Deus disse muitas coisas, mas tem uma coisa que Deus não disse, que era para eles ficassem sem comer, né? Para que eles ficassem, sabe, se martirizando ali no jejum, fazendo um sacrifício para ver se pudessem controlar alguma força espiritual. Isso aí Deus nunca propôs para esses marinheiros. Os marinheiros faziam isso porque era da cultura deles, de que um jejum no meio de uma tribulação, de uma tempestade, poderia fazer com que as forças espirituais acalmassem a sua ira e eles fossem libertos, né, daquele momento. De uma certa forma, eu fico pensando que a gente, principalmente pessoal muito crente, muito religioso, a gente pode até ficar esperando nos tempos de espera sem fazer nenhuma atividade humana aqui fora. Mas às vezes a gente fica desesperado espiritualmente fazendo todo tipo de campanha de oração, todo tipo de leitura bíblica, todo tipo de oferta, todo tipo de coisa, sabe? Visitando a reveladora e fazendo aquilo, indo atrás e pedindo a Deus, com um sentimento igual ao dos marinheiros de, através do jejum, tentar controlar o céu. Né? Tentar apaziguar a ira de Deus. A gente fica tentando apaziguar ou mudar ou controlar a entidade de Jeová como se fosse um tipo de feitiçaria. Eu faço aqui um negócio, né? Junto esse com esse tal, derramo um sangue e faço um negócio. Aí a entidade espiritual tem que me fazer o agrado. A gente acha que se a gente der oferta, se a gente for na campanha, se a gente fizer isso, se a gente fizer jejum, aí Deus vai fazer o que a gente quer, vai apaziguar a ira dele. Mas Deus já tinha liberado a palavra. Vai ser todo mundo salvo, eu estou com vocês, tenho coragem, tenho ânimo. Não adiantava nada essa aflição espiritual, essa comiseração, esse jejum, tudo isso estava só atrapalhando o ânimo das pessoas. E a gente precisa confiar um pouco em Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, confiar na palavra dele e acalmar o coração e começar a fazer, sabe o quê? Cuidar da nossa vida. Em vez de tentar controlar o céu, mexer com as coisas espirituais para ver se você controla a vontade de Deus. Às vezes você está com um filho fazendo um negócio, você não quer que ele faça, e você fica orando, tentando controlar o céu para o céu controlar seu filho. É um negócio assim, angustiante. Aí Deus está dizendo, rapaz, cuida aí um pouquinho de você nesse tempo, que você precisa aguentar esse tempo de espera. Não é ficando fazendo jejum, se desesperando, correndo atrás, que você vai conseguir fazer o seu filho voltar, aquele negócio acontecer. Calma. Sabe o que você devia fazer nesse tempo de espera? Cuidar de você, se alimentar direito, dormir bem, fazer uma academia, cuidar do seu corpo, sair com a sua esposa, com o seu marido, praticar um pouco de sexo, sabe? Fazer alguma coisa que te traga alegria, calmar o coração, vai descansar na sua rede, vai sair com o seu filho para um parque, vai comprar um gato para cuidar de um gato, mas se acalma. Arranje um jeito de você acalmar a sua cabeça, sem ficar no desespero de tentar controlar as coisas. Cuida de você, vai fazer o cabelo, vai fazer as unhas, vai tomar aquele café com as suas amigas, que você sabe que depois que toma aquele café você fica renovada. Calma, cuida de você agora. É tempo de espera, mas não significa que você tem que ficar sofrendo na espera, cheio de comiseração, fazendo jejum, se acabando todo, não. Pode ser um momento de espera em que você cuide da sua vida, em que você tenha uma vida. Vai assistir aquela série que você gosta de assistir, sabe? Vai sair com aqueles amigos, jogar aquele futebol. Se acalme, as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. Quando vocês virem o sinal claro, vocês tomam essa ação. Uma outra coisa que acontece nesse momento é de que Paulo torna esses momentos algo espiritual. Ele corta o pão, ele dá graças. Ele torna aquele momento de comer um momento, sabe, que as pessoas entendem que Deus está em paz com elas. E o que eu estou dizendo para vocês é que vocês devem praticar algo positivo, comer, beber, praticar um esporte, fazer algo, cuidar de você, não porque você está desdenhando de Deus, mas porque você entendeu a graça de Deus. Porque você entendeu que Deus está com você nesse projeto. Porque você descansou na palavra de Deus, porque você descansou na promessa de Deus. E quando a gente descansa na promessa de Deus, a gente para de ficar querendo descer o barco, lançar âncoras, fazer aquilo. Torne esse momento de espera algo frutífero, um cuidado de si e também algo que seja espiritual.
seja fruto de uma paz com Deus que você está. Se você estiver em paz com Deus, mesmo os momentos de espera se tornam momentos de calma, de perseverança, de tranquilidade. E mesmo que você esteja comendo, bebendo, fazendo algo, você não está fazendo isso porque está desdenhando do problema que você está passando. É exatamente porque você está confiando em Deus. E por confiar em Deus, você pode abrir espaço na sua vida para cuidar de você. Entendeu? Quantas palavras boas, né? Aqui também a gente vai ver que Paulo começa a assumir esse papel de liderança, de trazer o ânimo, de ser aquele que parte o pão, de ser o primeiro a comer, incentivar que as outras pessoas comam. Paulo começa todo esse capítulo como prisioneiro. Em determinado momento ele está dando ordem aos soldados, está dando ordem ao centurião, está dizendo o que os marinheiros têm que fazer, está dando de comer ao povo. Tá? Daqui a pouco está todo mundo em volta de Paulo. O Paulo que era só um prisioneiro e ele está liderando todo mundo. E uma das coisas que eu acho interessante é que Paulo está liderando para trazer esperança. Às vezes, nós cristãos, no meio da tribulação, no meio de épocas difíceis, às vezes a gente fica dizendo, tá vendo, não me ouviu? Pois agora que se lasque, agora eu quero que todo mundo perca mesmo, todo mundo se acabe, quero que fulano não vá para a vala, que passe o vale, e diz assim, por que não acreditaram em mim, por que não acreditaram na igreja, por que não acreditaram em Deus? Eu quero que venha um apocalipse, que o fogo desça, que todo mundo morra, né? Tem um pessoal que é assim, mas às vezes a atitude de Paulo aqui eu acho que é uma atitude melhor. Você está vendo as pessoas em dificuldade? Está vendo as pessoas passando uma tristeza no coração? Está vendo as pessoas com o coração quebrantado? Qual é o seu papel? Não seria chegar para elas e incentivar elas a ter coragem? Incentivá-las a que Deus... Dizer para elas que Deus a ama, que Deus tem projeto, tem propósito, que elas tenham coragem, que ela vai se salvar, que ela vai sair daquilo, dar uma palavra, restaurar o ânimo, partir o pão. Esse é o verdadeiro cristianismo, não é aquele que se alegra com o povo se lascando, é aquele que chega perto, que lidera um movimento de restauração, que lidera um movimento de esperança, que lidera um movimento de fazer as pessoas voltarem a ter coragem. Às vezes você é o Paulo da sua família, tua família está toda triste, pois se levante e libera uma palavra. Às vezes sua empresa, seus colegas de trabalho estão tudo tristes. Se levante, libere uma palavra. Às vezes sua igreja está lá, ninguém está mais acreditando naquele projeto. Se levante, libere uma palavra, seja você o primeiro a comer, que as pessoas vão ver você comendo e vão começar a comer também. Esse processo levou Paulo a conduzir, a ter uma liderança restauradora. Agora nós vamos partir para os últimos versos do Atos 27. Lembrando que a gente ainda tem uma terceira parte de vídeo, um terceiro vídeo nessa nossa série que a gente vai falar da Ilha de Malta. Mas por enquanto, vamos para a última parte do nosso texto, no verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam o leme. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Agora preste atenção nesse verso 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Aos outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Olha, quando a ilha surgiu no horizonte, agora eles podiam direcionar o barco, os marinheiros podiam trabalhar, levantaram as velas, tiraram o leme, conseguiram fazer que o navio se aproximasse o máximo possível. De fato, o navio acabou no banco de areia, mas estava mais próximo da terra. E aqueles que podiam nadar foram nadando e aqueles outros que não sabiam foram pegando as madeiras. Mas no meio desse processo aconteceu algo que foi muito forte. Os soldados, imaginando que os prisioneiros fugiriam,
e tinham resolvido matar todo mundo. Agora, por que não matou? Inclusive Paulo. Paulo era prisioneiro. Nesse momento, Paulo ia ser assassinado. Mas Paulo, desde aquele começo até agora, estava se colocando numa posição de liderança, ajudou todo mundo, liberou palavras e conseguiu fazer com que toda a tripulação fosse em direção à salvação. Quando chegou no momento ali, onde a sua vida foi ameaçada, o centurião, vendo tudo que Paulo fez por eles e como Paulo conseguiu reorganizar todo o ânimo daquela tripulação, disse o seguinte: não vamos matar os prisioneiros não, eles nos ajudaram. Eles foram a força que a gente precisava. Se não fosse esse Paulo aqui, a gente nem tinha chegado até aqui. E quando a gente percebe que todo esse processo provocou, a gente já viu isso na palavra passada, a amizade dos soldados com Paulo foi criada nesse navio, nessa viagem tumultuosa. E por isso que ele teve tanta liberdade de pregar mais lá na frente nas prisões. Mas ao mesmo tempo, foi a palavra de esperança de Paulo, foi o se levantar, foi liderando esse grupo para que ele pudesse sair da tempestade, que também trouxe bênçãos para a própria vida do Paulo e fez com que o coração do centurião e dos soldados fossem quebrantados. Imagina só se Paulo não quisesse falar nada e ficasse assim, ó: não, agora eles vão se lascar, eu vou ser salvo porque Deus vai me salvar de todo jeito, mas ó, vou ficar aqui na minha, não vou falar nada, deixa todo mundo aí, deixa esse marinheiro descer, quero ver todo mundo morrer. Aí quando esse navio parasse no banco de areia, a primeira coisa que o centurião, né, e os soldados iam ter pensado: vão matar os prisioneiros. Aí o centurião ia dizer o quê? Mata mesmo, porque esse pessoal não ajudou a gente em nada. E muitas vezes é isso, a igreja, nós cristãos, nós evangélicos, a gente vê o povo se lascando e fica torcendo para todo mundo se lascar e não quer ajudar, não quer fazer nosso papel, não quer fazer nossa obra. Lá na frente, quando a gente precisar, quando Deus quiser fazer uma obra na vida da gente, quando a gente quiser o favor de muita gente lá fora, eles também não vão ajudar a gente, porque na hora que a gente era para ter animado, para ter derramado coragem, para ter liderado, a gente não fez. Os tempos de espera são tempos de criar conexões importantes. São tempos de testemunhar a fé, são tempos de fazer a obra de Deus também. E quando a gente precisar lá na frente, são esses momentos que vão ter trago para a gente as conexões certas, a boa vontade, a palavra boa, que vai nos levar direto para a ilha que a gente vai se salvar. Era possível que muita gente se salvasse. E Paulo, se fosse teimoso e rebelde e não quisesse fazer a obra de Deus, ficasse morto dentro do barco. Por isso, amigo, eu acho que a gente não ganha nada em sendo uma pessoa pessimista, raivosa e desejando que todo mundo se destrua. A gente tem que ser a voz da coragem, do ânimo e da esperança onde a gente estiver. Porque a gente vai abençoar os outros. E na hora H, os outros vão abençoar a gente. E não vão deixar fazer mal com a gente. O capítulo termina com essa frase que eu acho muito legal, olha. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Olha, eu quero terminar esse vídeo hoje com essa promessa. No final, todos vão se salvar. Você, amigo, está passando a tribulação, está passando o perrengue, está passando aquele tempo difícil, aquele tempo de caos, um anjo da morte está passando perto da sua casa e você não sabe o que fazer, tudo que você faz dá errado. Calma, meu amigo. Não se desespere não fique se debatendo não. Espera esse processo passar, deixa a água decantar, veja a providência de Deus se manifestando. Quando a ilha aparecer, vá em direção à ilha, vá nadando, vai segurando uma madeira, vai do jeito que for. Mas a palavra que eu tenho é que você vai se salvar. E todos vão se salvar. E a sua casa vai se salvar. Eu espero que seja assim. Que o seu Atos 27 termine desse mesmo jeito. E todos chegaram a salvo em terra. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, faça através do Pix. pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Não se constranja não, achando que não precisa. Não, vou dar não, porque Felipe aí tem muito. Não,
todo o valorzinho que tem chegado tem sido tão importante para me ajudar. Amigos, eu sou grato demais pela participação de vocês. Se o irmão quiser me ajudar, não se constrange, faça aí através do Pix, tá certo? Combinado? Veja, esse foi o segundo vídeo da nossa série. Eu estou colocando no primeiro comentário os links dos vídeos. O terceiro vídeo ainda não saiu, mas quando sair vai estar no primeiro comentário. E aqui eu também vou colocar, aqui eu vou colocar a parte 1 e a parte 3, quando sair. Se não está aparecendo ainda, porque ainda não saiu, tá certo? Combinado? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!